Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje continua sendo terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Eu venho para um primeiro fluxo de notícias e atualizações do RVGCR para toda essa grande e maravilhosa comunidade que me assiste desde o início. Obtenha essas informações e também os novos que me conhecem diariamente, permitem a sua inscrição. Muito obrigado. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E meus amigos, é com muita alegria que eu sempre compartilho sobre a nossa fundação, a Fundação Coopera Frater, pois ela já atua como uma organização não governamental há algum tempo, agindo na vida das pessoas em ações humanitárias, onde sua mão alcança, ecumênicas, ações holísticas, espirituais, ambientais. Eu deixo o site na descrição dos vídeos para que vocês possam conhecer a nossa fundação, espacioholístico.org. Vocês podem ver na descrição, tá o link. Também tem o Pix de nossa fundação. Vocês podem fazer uma doação, uma colaboração, se assim desejarem. Isso tudo, esses recursos é colocado em prol de todos esses programas e dessas ações. Quem puder colaborar, eu deixo aí, né, meus amigos? Vai estar colaborando com outras pessoas também. E, meus amigos, assim, estamos em uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo que acreditamos que chega ao final. Eu pude colher algumas informações legais hoje, gostaria de distribuir aqui a essa grande comunidade. Agradeço a todos que diariamente também mantêm as esperanças e lançam as suas energias positivas a esse processo. Muitas pessoas foram colocadas na consciência e na cabeça coisas que ligeiramente não são verdades. E muitas dessas pessoas hoje passam por frustrações, por nervosismo, ansiedade, por uma crença que lhes foi colocada que talvez não fosse a verdadeira. Eu venho e falo isso diariamente até hoje. Eu acredito nos títulos, sim. Eu acredito nas coisas, mas eu falo para vocês que eu acredito principalmente são nos programas humanitários. Só isso. Para mim, o que passa disso já não é verdade, né? E eu sempre fui bastante sincero aqui com o meu público, porque desde que eu entendo isso foi feito para o nível 4, né, o nível 3 e o nível 4A e o nível 4B exclusivo, com bônus e outras questões de moedas estrangeiras, assim como o dólar do Zimbábue, o dinar do Iraque, o rial do Irã, a rúpia da Indonésia, o rublo russo. Muitas dessas moedas, né, moedas exóticas estrangeiras, estão para ser reavaliadas e se pagarão, né, de acordo com a redenção proposta, 1 para 1 ou uma taxa de porcentagem no resgate. Né, isso foi criado a fim de programas humanitários. Né? Então é o que eu acredito, é o que eu distribuo às pessoas. Eu acredito, né, meus amigos, que esses processos metodicamente estão ocorrendo. Hoje é dia 27 e precisamos ver exatamente o que rolou, né? Ainda o que rolou desde o último dia 24 para cá. Mas eu estou bastante esperançoso, estou lendo bastante coisa positiva. Algumas eu trato como rumor, outras eu procuro trazer aqui no canal, pois são mais contundentes. E o que eu queria trazer de novidade nesse primeiro fluxo é o seguinte. Eu não voltei ontem, gente, porque não deu, né? Eu fui fazer umas comprinhas. A gente vai e ajeita tudo em casa, né? Eu gosto de comprar as coisas para o mês inteiro, que eu não sei se vocês perceberam, mas eu gravo todos os dias, né? 3 fluxos por dia, então eu sou bem caseiro, né? Eu não gosto muito de sair de casa, quer dizer, não é que eu não gosto de sair, eu sou um cara bem caseiro, bem reservado, então eu gosto de resolver todas essas coisas assim de uma vez, e esse foi o motivo da minha ausência talvez de domingo para cá, né? Que eu não postei direitinho. Mas agora eu quero estar continuando, né? Porque eu acredito muito nesse processo, meus amigos, embora muitos aí me xinguem e também não acreditam, né? Eu também mando um dedo no orifício anal de quem me xinga, porque o que a pessoa acredita ou não compete a outra pessoa.
né, gente? Então, eu acredito que eu falo isso para todas essas pessoas que estão no meu canal, porque também compartilham da mesma crença, né? E, meus amigos, eu gostaria de trazer aqui uma nota bem legal sobre alguns relatórios que eu ando observando, né? Estamos em uma ótima posição. Muitas informações e mudanças. Bancos do Tier 3 e 4 eles não estavam representados no QFS. Eram cerca de mais ou menos uns 10 mil bancos Tier 3 e Tier 4 no mundo todo. Por que não estavam? Se eles já haviam recebido o software, eles se recusaram a se conectar ao QFS, porque muitas contas eram das elites e movimentavam via SWIFT. SWIFT aparentemente não está sendo mais usado nos Estados Unidos, mas outros países ainda assim. Atualmente, temos cerca de 4 mil bancos participando do QFS no mundo todo. Os restantes parece que serão encerrados. Os correntistas e funcionários desses bancos afetados já foram presos. Começaram por volta das 9 horas da manhã da quinta-feira e duraram até a manhã de segunda-feira de ontem. Os titulares das contas confiáveis receberam cartas com antecedência para mover os seus fundos antes que perdesse. Todos os funcionários que estavam envolvidos nessas corrupções foram presos. E isso é notícia. A gente não está na mídia e tudo, mas eles estão prendendo esses escalões de banqueiros, né, na interferência de todas essas colocações agora, né? Antigamente eles eram ultimato, antigamente não, isso começando começo desse mês, foi setembro, outubro e novembro, foi prometido muita coisa a essas pessoas, inclusive esses titulares. Então, desde o começo do mês, eles já estão fazendo ofensiva, eles não estão largando o osso, agora eles estão metendo na cadeia. Os bancos de status Tier 1 e 2 já receberam as tranches de United States Treasury Note, ou seja, que esses bancos, né, a princípio, que foram colocados nessa categoria, que já tem capacidade de segurança, conexão cibernética e tudo, os bancos Tier 1 e 2, né, que referem-se a governos e organizações que lidam com bilhões e trilhões, já receberam as novas notas do Tesouro dos Estados Unidos, que eu não sei se os amigos podem ver, né, mas existem muitos artigos na internet que mostram como são esse novo dólar, essas novas notas de dólar e tudo, que a governança atual o embarga, né, por conta que quer manter o sistema fiduciário, até que seja anunciado, trocado o sistema e possivelmente, talvez, né, essa governança atual dos Estados Unidos fora de seu cargo. Já foram recebidas novas tranches adicionais. Nem todos os bancos sabem quão profundos são esses processos. Então, às vezes não adianta a gente ir procurar o que acontece, né, com o gerente, alguma coisa aqui, porque isso é uma coisa muito mais a fundo, né? Antigamente as pessoas falavam, porque o banco não sabe disso, e não sei o que, e não sei o que lá. Hoje em dia as pessoas não falam mais, porque elas veem aí os órgãos, a FEBRABAN, a Caixa Econômica Federal, se mobilizando tecnologicamente para isso, né? Inclusive, né, o presidente da FEBRABAN esteve aí na Suíça, acredito semana passada ou retrasada, no Comitê de Basileia 3, porque isso vai vir para o Brasil, é uma coisa que eu sempre falo aí nesses meus humildes relatos, né, meus amigos, que isso vai forçar mais um pouquinho todo esse processo, né? Mas essas entregas ainda, nem todos os bancos sabem quão profundos são os processos. Desde a semana passada foram entregues regularmente aos bancos esse novo, nos Estados Unidos pelo menos, né, esse novo dólar. Essas entregas pararam hoje. Alguns bancos já estão ficando sem dinheiro. O Federal Reserve Fed estava ligado à United States America Corporation, ligado ao que agora está dissolvido. Os bancos foram autorizados a se reestruturar com a ajuda de documentos legais para permanecer no negócio. Na quinta-feira passada começou a entrega do United States Treasury Note.
Essas novas notas não serão emitidas e não serão dispensadas dos caixas eletrônicos até que sejam anunciadas. Estamos descobrindo que elas estão reservadas também para os bancos dos Estados Unidos da América e para a nossa troca e resgate. O que eles afirmam, né, e acredito que nos Estados Unidos, eles estarão recebendo através desse novo dólar, que possivelmente será lastreado em ouro, anunciado consequentemente em algum momento, ainda esse ano. Acreditava eu que viria isso por volta do dia 24, 25 ou 26, mas ainda não vimos, meus amigos. Mas é um processo que corre. Na quinta-feira passada, né, começou essas entregas. Os mercados reagem a muitos fatores. O Tesouro dos Estados Unidos e a Força Espacial dos Estados Unidos deram sinal verde para Wells Fargo liberar avisos para detentores de nível 4A. Parece que seremos capazes de chegar ao nível 4B nessas comunicações na tarde de quarta-feira. Após todas essas mudanças deslizantes, descobriu através de informações que os centros de resgate estão em um recesso. Bom, meus amigos, atualmente, né, são as informações que eu posso trazer de uma grande inteligência. Eu tenho mais algumas coisas aqui, né? Eles estão nos dizendo que também precisam terminar muitos títulos antes que as notificações de nível 4B saiam. É isso que está acontecendo no momento. As notificações para os casos julgados devem ser notificadas, depois muitos títulos e notificações para o Tier 4B. Os judiciais devem ser pagos em ouro e devem ser notificados pouco antes de títulos alemães serem pagos, e em seguida, Tier 4B. Existe um processo que visa obter informações pessoais desses clientes, verificar a exatidão dos dados e classificar os clientes de acordo com seu risco relativo para o uso de serviços bancários e financeiros. Essa análise fornece aos bancos as evidências necessárias para a verificação da identidade, avaliação do nível de risco, a complexidade dos documentos exigidos aumenta para qualquer banco ou instituição financeira que pretenda operar globalmente. Cada país e cada jurisdição dentro de um país tem requisitos de documentos diferentes e idiomas diferentes. Na realidade, isso equivale a examinar milhares de documentos em centenas de idiomas, uma tarefa que vai muito além de uma equipe. Em termos de informação, quando temos acesso ao sistema do equipamento quântico, isso ajuda muito. Também ajuda a ter acesso direto a todas as pessoas que ajudam a ter informações precisas e dá muito trabalho coletar essas informações. O que estamos passando agora é que as pessoas estão dizendo que Charlie Ward faria um anúncio no dia 24. Não sabemos ainda. Sabemos que teremos um ótimo outubro e um ótimo novembro, mas o que vai acontecer eu não sei, infelizmente. Eu estou sentado, esperando, esperançoso, e tenho muita paciência, e não vivo ansioso e nem com medo. Vivo sabendo que tudo está sob o controle de Deus. O que estamos passando agora, muitas vezes, como eu já disse, é teatro. O trabalho mais difícil já foi feito, isso faz parte da exposição. É por isso que o mais importante para as pessoas que estão acordadas agora é que estejam em paz e calmas. Não se trata de confiar nas informações de Charlie, Mark ou outros. Tem que confiar em si mesmo, confiar na sua intuição, olhar para dentro. Deus disse claramente: as pessoas precisam ser levadas para si mesmas. Quando elas se encontrarem, encontrarão a Deus. Estamos em um momento muito especial para o final de setembro. Todo mês de outubro também será muito bom. Eu sei que todo mundo está consternando o RV, porque está no jogo há muito tempo. Mas embora todos nós queiramos agora, deve haver algo que proteja o dinheiro desses resgates, que será usado para projetos humanitários
para que não seja roubado, e isso faz parte de uma grande luta. Agora é para mim uma das razões pelas quais ainda não ouvimos alguém com dinheiro no bolso ainda. E você sabe, eu não gosto de falar sobre isso, mas o governo dos Estados Unidos realmente não quer que isso aconteça. Bem, na verdade, nenhum dos presidentes queria que o RV fosse feito, exceto Kennedy. E isso é até estranho, porque até o Trump, embora eu goste dele, teve a oportunidade de fazer o RV e não fez. E nós nos perguntamos, por que ele não fez isso? E eu não tenho uma resposta para isso, porque eu realmente me pergunto também por que ele não fez. Mas ele deve ter seus motivos. Quando a RV terminar, alegre-se por ter a chance de ter o que deseja, desde que saiba o que realmente deseja. Por que essas relações financeiras foram barulhentas em setembro? Porque o ano fiscal americano começa em outubro e termina em setembro. É o momento perfeito para mudar as coisas. GCR, Reforma de Moeda Global, RV, Reavaliação Cambial, Sistema Financeiro Quântico, Starlink, todos estão preparados. Parece usar o QFS via Starlink a partir de 1º de outubro. O sistema de hipotecas da China está de cabeça para baixo. As pessoas estão tentando invadir bancos para obter seu dinheiro. O exército do Partido Comunista Chinês está operando em todos os bancos na China. Colapsos completos ocorreram em muitas cidades chinesas. A China está em crise. O Reino Unido está agora conversando com a Rússia e China sobre um anúncio oficial de sua entrada no sistema monetário chinês. Se isso acontecer, a União Europeia entrará em colapso repentinamente à medida que outros países da União Europeia aderirem a um sistema monetário, como Hungria, Sérvia e Bielorrússia, apoiado por ouro e metais preciosos chineses. Há grandes mudanças acontecendo também na África agora. A África já é um lugar muito rico, mas seus recursos foram roubados por controladores globais das elites por séculos. Esta mão foi cortada. O RV está feito para eles. A visão do coronel Muammar Gaddafi de uma moeda africana lastreada em ouro está se tornando realidade. O cronograma bancário final do ano conhecido é quando veremos a conclusão completa de nossa transição bancária para uma economia digital global. É irônico que o novo sistema de pagamento internacional expire durante esse período, ISO 20022. Durante esse período, devemos ver nosso sistema monetário mudar para o ouro, pois as projeções da análise estática não se concretizam no mercado de ações. Muitos preços das ações são determinados no 4º trimestre, quando as empresas começam a avaliar seus ganhos do ano e as variações acumuladas de preços. Essas informações são importantes, pois avaliam e ajustam os valores de preços para o próximo ano. Podemos ter alguns efeitos residuais no mercado no processo de mudança para valores reais junto com moedas e criptomoedas, mas essas tendências de mercado começarão a apontar na mesma direção do ouro à medida que avançamos para o 4º trimestre. Os BRICS desafiam o atual sistema econômico, financeiro e global, que depende de políticos e banqueiros gananciosos. Apenas mais algumas semanas até que o QFS seja lançado, anunciado. Uma nova era bancária está chegando. Seu nome é Sistema Financeiro Quântico. Quando tudo isso for ao ar, o governo perderá o controle sobre o mundo financeiro e colocará o poder de volta nas mãos do povo. Em vez de ser afetado negativamente pela política governamental, o QFS o mede em relação a substâncias com valor visível e visível como ouro, prata e petróleo. Como resultado, seu valor não flutua muito devido às políticas do governo. O valor não varia muito. Bom, meus amigos, eu compreendo, essas notícias, compreendo alguns processos, outros não, infelizmente, pois estão além do meu conhecimento, certamente, mas muitos aí podem compreendê-los e podem também nos dizer que
certamente é assim que está ocorrendo. Eu prefiro me apoiar nesses provedores, meus amigos, do que nos provedores que dizem que tudo isso é uma mentira, do que nos provedores que dizem que nada disso vai acontecer, que tudo isso é um grande golpe, que não existe. E, meus amigos, se não existe, por que existem essas tais movimentações no mundo? Por que esses países, né, se a intenção do mal é fosse acabar com tudo, né, meus amigos, por que eles já não teriam feito? Porque existe uma outra intenção, existe um outro plano. Essas elites nefastas, sinistras, malignas, elas estão sendo neutralizadas em todos os seus pontos no mundo. Existe uma grande briga de informação sendo colocada através do Ocidente aqui, comparado ao Oriente, comparado às ações do Oriente, às ações de guerra, que as atuais ações de guerra que estão acontecendo. Eu, meus amigos, prefiro não confiar na mídia globalista, né? Até porque essa grande mídia globalista e mesmo alguns canais aqui dentro do YouTube, eles acreditam nessas mesmas coisas e veem essas mesmas notícias e também as disseminam. Eu vou um pouco diferente, eu vou seguindo essa trajetória, humilde trajetória que eu faço desde o início, com os mesmos provedores, meus amigos. E eu acredito que muito em breve veremos algo. Setembro está chegando ao fim. Muitas coisas aconteceram, né, desde esse último dia 24 para cá. Ligeiramente a camada dessa terra está um pouco mais densa. Eu acho que todo mundo pode sentir o peso do ar sobre os seus próprios ombros e está um pouco mais pesado. Isso é uma metáfora para dizer qualquer coisa que está mudando, meus amigos. Nós temos que estar atenuados na nossa consciência, virar-se para dentro, observar Deus dentro de nós e o veremos fora, em todo lugar, mas primeiro temos que ver dentro. Isso foi dito também por Charlie Ward, é dito pela Bíblia, por várias pessoas, né? E é isso que eu tenho nesse primeiro fluxo de notícias, meus amigos. Eu agradeço muito a companhia, a comunhão, a conectividade de todos. Continue se inscrevendo se você achar o conteúdo relevante, importante, que pode ser passado a outras pessoas. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Tem muita gente que não gosta da minha introdução, do meu final, outras pessoas não gostam. Meus amigos, eu peço, né? Vamos aceitar o mundo como ele é, né? E a beleza das coisas. Nem tudo é como nós somos de verdade, porque se fosse só a nossa vontade e o nosso gosto que fossem imperar, seríamos reis e rainhas no mundo inteiro e não teríamos paz, né? Certamente, meus amigos, precisamos enxergar os defeitos, precisamos encarar como as coisas são feitas, né? E o irmão é desse jeito aqui. Se você quer ver o conteúdo, vai ter que ter paciência. Meus amigos, muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus, tá? E até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.